puder um dia levar uma grande recompensa para a eternidade, é a de saber que os meus filhos conhecem ao Senhor e honram o Senhor com as suas atitudes. Meu nome é Vitória e estou à doce espera do meu primeiro filho, Mateus. Poderia aqui enumerar profissões, coisas que eu gosto de fazer, mas como esse vídeo é especial para o Dia das Mães, um vídeo, minha primeira vez gravando algo sobre maternidade, o maior legado que eu quero deixar para o Mateus é que ele ame ao Senhor de todo o coração. Então, se você me perguntar quem é a Vitória, eu posso com toda certeza afirmar, sou alguém que ama ao Senhor e que quero deixar esse legado para ele também. Então, no primeiro momento foi realmente assim um susto, apesar de que realmente a gente já estava planejando a gravidez, mas eu acho que como é uma mudança muito grande para a nossa vida, sempre tem aquele sustinho, né? Então, sempre quando eu penso no primeiro sentimento que eu tive, ao saber que eu estava grávida, eu sou sempre sincera em dizer, eu senti um pouco de medo. Aquela felicidade invadiu meu coração, mas se eu puder falar quem é a Vitória agora, depois da gravidez, eu acho que eu posso com certeza afirmar que eu sou uma Vitória que aprendeu a esperar. Antes eu era uma Vitória que sempre gostava das coisas logo, muito imediatista. E o Mateus tem me feito aprender que eu tenho que esperar, que ele tem o tempinho dele, que ele está aqui sendo formado dentro de mim. E no comecinho, que ele ainda era muito minúsculo, eu ficava olhando e pensando, realmente tem alguém sendo formado dentro de mim. E eu dizia, realmente para nós sermos formados é necessário tempo, é necessário uma espera. E ele está aqui seguindo na sua formação. E ele começou a me ensinar muito desde esse primeiro momento. Desde quando eu descobri, eu senti mesmo a minha realidade mudando assim, completamente. Como eu descobri muito cedo, eu fui fazer a primeira ultrassom e a gente não conseguiu ver o bebê. A gente só viu o saco gestacional vazio. Então, nas minhas 2 primeiras semanas depois da descoberta, ou seja, da 5ª à 7ª semana, foi um período muito difícil pra gente, porque nós não estávamos em casa, nem na Costa Rica, que é onde meu esposo mora, e nem aqui no Brasil, que é de onde eu sou. Nós estávamos na Espanha, em missões com a igreja, apoiando uma igreja lá. E a gente ficou nessa incerteza de que a gravidez estava evoluindo ou não. Mas dentro de mim eu já tinha aquele sentimento, eu sou mãe, sabe? E quando eu fui para fazer a ultrassom, para realmente identificar se a gravidez estava evoluindo ou não, que eu vi o embriãozinho lá, pequenininho, tão lindo, e já deu para escutar o coração. Então, acho que a partir desse momento eu já comecei a pensar, eu sou mãe. Eu fico conversando com ele e eu digo, meu filho, você já está me trazendo muitas emoções. Eu sempre quis ser mãe de menino. Sempre quis ser mãe de menino. Então, acho que um dos momentos também mais emocionantes para mim durante essas 25 semanas de gravidez foi o momento do chá revelação. Que a gente estava naquela ansiedade de querer saber se era um menino, se era uma menina. Eu sempre falava pro meu esposo e ele também queria ter um menino, né? Queria que fosse um meninozinho, mas a gente não falava, não expressava muito, porque no caso, se fosse uma menina, a gente também não sentir nada diferente, né? Então a gente sempre desejava, e para mim um momento assim muito emocionante foi o momento em que eu vi a fumaça azul. Realmente eu vi meu sonho se realizando ali, e eu acho que quando eu ver ele pela primeira vez, eu poder identificar e dizer assim, esse é o meu Mateus, esse é o meu bebê, eu acho que vai ser algo que vai transformar minha vida para sempre. Como já tem transformado, mas eu acho que o primeiro momento, assim, quando eu pegar ele nos meus braços, ou quando eu puder ver ele assim, escutar a primeira vez o chorinho dele, eu acho que minha vida vai mudar para sempre. Estou ansiosa para o que a maternidade vai me proporcionar. Acho que todos nós passamos por situações onde a nossa fé ela se abala um pouco, onde nós passamos por momentos em que nós fraquejamos um pouco na nossa fé, e eu não diria que isso é errado, é normal, nós somos humanos e podemos passar por situações assim. E a gravidez, ela me ensinou muito e está me ensinando muito sobre essa questão de confiar, né, como eu falei antes, a questão de esperar. E eu tenho entendido que, embora eu tenha muitos medos,
eu também tenho que aprender a confiar no Senhor. Se eu puder falar, o medo que eu tenho, assim, um temor que eu tenho, é que eu quero que o Mateus seja alguém que ame ao Senhor. Penso no futuro, penso nas coisas que eu quero oferecer, mas eu lembro muito que antes do Mateus ser meu, ele é do Senhor. Antes dele chegar aqui no meu ventre, ele já estava nas mãos do Senhor, sabe? Então, eu acho que eu deixo até essa mensagem para outras mamães aqui que talvez passam por inseguranças. O seu filho, antes dele ser seu, ele é do Senhor. O Senhor, ele cuida melhor dos nossos filhos que nós mesmos. Agora que estou aqui no Brasil, eu quero buscar os melhores médicos, quero tomar as melhores vitaminas, quero me alimentar bem. Mas eu sempre digo, Senhor, mais que qualquer cuidado meu, é o teu cuidado sobre a vida do Mateus. Agora mesmo, Senhor, eu não posso pegar nele, tocar nele, eu só sinto ele mexer sempre ele mexe. Mas é as tuas mãos, Senhor, que estão sobre ele. É as tuas mãos que estão formando ele aqui dentro de mim. E eu lembro que a minha mãe sempre me falava, Vitória, quando você for mãe, você vai entender. Porque eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Sempre, desde criança. Eu sou filha única, por parte da minha mãe. Tenho meus irmãos, mas eles são filhos do meu pai, né? E eu sempre fui muito apegada à minha mãe, sempre. Se eu pudesse falar sobre maternidade, eu falaria da minha mãe. Ela é uma excelente mãe. Se eu posso dizer quem eu quero ser como mãe, eu quero ser como a minha mãe. Agora que ela já vem o netinho dela, o amor dela acho que triplicou. Então eu acho assim que se eu puder dizer assim, tem alguém que eu me inspiro, é a minha mãe. Como eu sempre fui muito apegada a ela e eu morei 3 anos longe, ela falava, Vitória, eu tenho tanta saudade de ti. Vitória, volta. Vitória, eu até fico querendo chorar. Vitória, volta. Eu dizia, mãe, não posso voltar agora. Mãe, eu tô aqui servindo ao Senhor, tô aqui me dedicando, tô aqui. Eu sei que é o tempo que o Senhor preparou para que eu estivesse lá, né? E igual eu falei para ela, e agora eu sei que o tempo que o Senhor preparou era para que eu estivesse aqui. Eu consigo imaginar que é um amor profundo quando eu lembro da minha mãe dizendo, Vitória, você vai entender, porque só com ele aqui na minha barriga, às vezes eu fico imaginando ele dando os primeiros passos, imaginando ele falando mamãe, papai a primeira vez. Meu esposo fala espanhol, então eu sempre fico imaginando a gente ensinando os 2 idiomas para ele, o espanhol e o português. E eu acho que vai ser um amor que vai transformar tudo em mim. Eu sempre penso isso. Assim como eu tive essa ousadia e essa coragem de um dia pegar minhas coisas e sempre falo, Senhor, ele é teu, só te peço forças para suportar, para suportar e entender, assim como minha mãe entendeu, assim como ela foi uma excelente mãe, ela é uma excelente mãe, entendeu e apoiou. Eu também quero ser um dia assim pro Mateus. Sei que vai ser um desafio, mas é tudo uma questão de confiança. Acho que essa é a maior mensagem que a gente pode deixar, confiança. É uma das pessoas do coração mais, assim, maior coração que eu conheço é a minha mãe. Ela sabe como amar. Ela sabe como amar, ela sabe como cuidar. E a mãe que eu sonho em ser é alguém que cuide do meu filho, que ame. E como eu sou cristã, eu tenho muito as bases bíblicas, né? As bases do cristianismo são muito, muito fortes para mim. E o que eu quero mesmo é que o Mateus chegue lá na sua adolescência, o Mateus e seus próximos irmãos, que eu quero mais. Mas o Mateus e eu quero que ele chegue lá na sua adolescência, na fase adulta, e possa olhar para mim e dizer, realmente, mãe, eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe, eu quero que ele estude, quero que ele se forme, quero que ele tenha o seu trabalho, quero que ele seja alguém digno na sociedade, um cidadão de bem, alguém que respeite, alguém que ame, que construa a família dele um dia, daqui muito tempo, mas mais que tudo, eu quero que ele seja alguém que priorize a palavra do Senhor, tenha os seus princípios pautados na palavra do Senhor, tenha a sua vida completamente entregue ao Senhor. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente pensou até esse exato momento foi pensando em você. E o meu desejo é que agora que você esteja vendo esse vídeo, não sei com quanto tempo, daqui a quantos anos, mas eu quero que você olhe para sua mamãe
e você diga: obrigada, mãe, valeu a pena tudo aquilo que você se esforçou, que você se dedicou, que você me ensinou. E eu espero de todo o meu coração que agora aí, não sei quanto tempo você, qual a sua idade nesse momento, mas que você nesse momento seja alguém que seja conhecedor de Jesus. A palavra diz que os nossos filhos, eles são a herança do Senhor e eles são a nossa recompensa. Se eu puder um dia levar uma grande recompensa para a eternidade, é a de saber que os meus filhos conhecem ao Senhor e honram o Senhor com as suas atitudes. E eu sempre penso que uma mãe de verdade é a mãe que conhece a necessidade dos filhos. Somente pela maneira que ele está chorando, ela consegue identificar. E mesmo quando passam os anos, ela ainda consegue ser alguém que está ali presente, ser alguém que está ali cuidando daquilo que o filho precisa, ajudando, apoiando. E eu falo isso muito também pela minha mãe, porque ela é uma excelente mãe. Mesmo já eu na fase adulta, ela está aí sempre: Vitória, como é que tá isso? Vitória, você tá bem? Se eu não tô bem, ela sabe. Ela sabe. E então, ser mãe de verdade é uma mãe que cuida da necessidade dos filhos, ama os filhos e apoia, faz de tudo para que os filhos sejam pessoas bem-sucedidas, pessoas honradas. É isso. E teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos